bom dia para você que está em casa. Nós estamos começando aqui a nossa escola bíblica dominical em mais esse domingo, mais um dia que o Senhor nos fez para que a gente venha a se alegrar nele. E nesse domingo, mais uma vez, vamos continuar a conversar aqui a respeito da nossa série de estudos, falando sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, que traz belos ensinamentos para a nossa vida a respeito da vontade de Deus para nós, o que significa viver no reino de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 21 até o 26. Você pode acompanhar a leitura aqui, que será disponibilizada, mas eu te incentivo mais uma vez a pegar a sua Bíblia, a marcar aí na sua Bíblia, a riscar, a grifar, enfim, você mesmo perceber aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem profere um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação hoje. E eu quero te fazer uma pergunta. Como nós podemos manter um relacionamento pacífico com o nosso próximo? Ou como manter a harmonia dentro dos nossos relacionamentos? É certo que após a queda lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, Deus mesmo profetizou que a discórdia faria parte das relações humanas. A esposa tentaria controlar, dominar o seu marido. O marido, por sua vez, tentaria dominá-la. Então a gente percebe que a palavra de Deus nos traz ensinamentos acerca disso, acerca de relacionamentos quebrados e como nós podemos fazê-los ficar harmoniosos. E essa fratura no casamento nós percebemos que se espalharia por todo e qualquer tipo de relacionamento. De fato, lá em Gênesis capítulo 4 nós vemos até mesmo o primeiro assassinato na Bíblia, quando Caim mata o seu irmão Abel. O apóstolo Paulo chegou a ensinar que o ódio, a discórdia, os acessos de raiva, as dissensões, as facções, elas fazem parte da natureza humana. Isso ele escreveu à igreja aos Gálatas. Ou seja, sendo assim, todos nós estamos propensos, todos nós somos propícios a gerar discórdia. Infelizmente, essa discórdia costuma ser maior nas famílias. É claro que isso entristece o meu e o seu coração. É claro que também acontece dentro das nossas igrejas. E em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 26, que nós lemos aqui, Jesus vai ensinar-nos a importância de mantermos relacionamentos pacíficos. Como conseguimos manter relacionamentos pacíficos? Como manter a harmonia dentro dos nossos relacionamentos? Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você que nós precisamos proteger o nosso coração dos maus pensamentos. E, em segundo lugar, precisamos saber controlar a nossa língua. Em terceiro lugar, quero dizer para você que nós precisamos reconhecer que a discórdia atrapalha até mesmo o nosso relacionamento com Deus. E em quarto e último lugar, nós precisamos resolver rapidamente todo e qualquer tipo de conflito nos nossos relacionamentos. Então vamos ver o primeiro ponto. Para mantermos relacionamentos pacíficos, precisamos então proteger os nossos corações dos maus pensamentos. E é claro que você vai ver no nosso texto aqui que isso inclui a raiva. Perceba comigo, na leitura aqui de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus Cristo quis dizer com a frase "ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás"? O que Jesus quis realmente dizer aqui, o que ele está se referindo, é a má interpretação que era comum naqueles dias, feita pelos judeus. Tudo isso através de escribas e fariseus. Era a interpretação que eles davam acerca do sexto mandamento. Essa é a primeira de 6 interpretações erradas que Jesus vai considerar aqui no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Ao explicar isso, Jesus ensina aos judeus como que a justiça deles deveria exceder a dos escribas e fariseus. Tudo isso porque, ao interpretar o sexto mandamento, esses escribas e fariseus ensinavam o seguinte: olha, se você não cometer assassinato, você obedece, portanto, perfeitamente à lei de Deus. E isso era um grande perigo, porque fazia com que as pessoas na época se sentissem mais santas, ficassem orgulhosas de suas atitudes ali, dizendo o seguinte: não, agora eu estou quitte com Deus, eu estou muito bem com Deus. Mas a gente sabe que as leis do Antigo Testamento, quando elas são devidamente interpretadas, elas não se concentram simplesmente em observâncias externas. Aquelas leis que conhecemos e que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, elas não apenas proíbem ou comandam certas ações, mas também elas dizem respeito às nossas intenções, às motivações do nosso coração. E, essencialmente, poderíamos fazer a seguinte pergunta: olha, será que se uma pessoa planeja assassinar alguém, só que ali no último momento ela deixa de fazer aquele assassinato porque tem medo das consequências ou dá um ataque de covardia ali, será que ela está bem diante de Deus? A resposta é não. Deus também exige que a justiça seja colocada em prática ali dentro dos nossos corações. Jesus ensinou que o fato de não se cometer o assassinato físico por si só não protegia a pessoa do julgamento de Deus. Ele chegou a dizer que se uma pessoa estivesse com raiva, irada contra alguém, proferisse um insulto contra o próximo, já estaria sujeita a julgamento. Embora a palavra julgamento aqui seja usada nos versículos 21 e 22, ela não está se referindo ao mesmo tipo de julgamento. No antigo Israel, se uma pessoa cometesse assassinato ali, ela seria julgada por um tribunal humano. O julgamento e a condenação por homicídio, logicamente, era pena de morte. No entanto, o segundo julgamento a que Jesus se refere era o julgamento de Deus. E isso fica claro porque nenhum tribunal humano pode condenar uma pessoa por motivos malignos do coração, da mente, sem o ato correspondente. Mas Deus, Ele vê o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos. E Ele nos julgará pela raiva, pela ira. Embora a raiva não tenha a mesma consequência do que o assassinato, Deus vê como assassinato, pois é a semente do assassinato. Percebam que a palavra de Deus nos ensina, em 1 João capítulo 3, versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aqui nós temos então o primeiro princípio sobre como manter relacionamentos pacíficos, harmoniosos. Nós devemos proteger os nossos corações de pensamentos e atitudes que sejam venenosos. Ali em Gênesis, no capítulo 4, Deus aconselhou a Caim a dominar o seu pecado, o pecado do seu coração, para que ele não matasse o seu irmão. Nós devemos matar assim também os nossos corações, as nossas intenções pecaminosas. Mas como nós podemos nos manter afastados da raiva e de qualquer outro tipo de atitude maligna? Em primeiro lugar, para a gente se manter livres da raiva, nós devemos testar se ela é uma raiva justa. Jesus disse que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebam que existe uma interpretação ali entre colchetes. E sempre quando isso aparece na Bíblia, é porque não constava no manuscrito original, constava em outros manuscritos, mas era a interpretação de um escriba. É uma interpretação correta, portanto, a gente precisa levar isso em consideração. A palavra de Deus nos ensina acerca disso. As Escrituras nos ensinam que existe uma ira justa. Por exemplo, o Salmo capítulo 7, versículo 11 diz
que Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. O próprio Jesus virou as mesas do templo, usou um chicote ali para expulsar as pessoas que estavam enganando os outros, pervertendo toda a ordenança de Deus. Jesus chamou os fariseus de serpentes, de hipócritas, de sepulcros caiados, tudo isso por causa dos seus falsos ensinamentos, dos seus corações maus. Mas qual a diferença entre raiva justa e raiva egoísta? A ira, a raiva justa, diz respeito à injustiça praticada contra outros e uma desonra a Deus. Já a raiva injusta, ela se preocupa apenas com aquela injustiça pessoal. É quando as pessoas nos machucam, quando elas nos ofendem. O pecado em nós vai fazer então com que a nossa tendência natural seja a autodefesa. E somente Jesus demonstrou perfeitamente o que simboliza a ira justa de Deus. Percebam que quando as pessoas eram maltratadas, Jesus ficou irado, irado como um leão. Quando as pessoas maltrataram o próprio Jesus, ele agiu como um cordeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos ensina o seguinte: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente. E, meus irmãos, a nossa atitude necessariamente precisa ser como a de Cristo Jesus. Nós devemos fazer o mesmo. Portanto, para que a gente tenha relacionamentos pacíficos, harmoniosos, nós devemos testar a nossa ira, a nossa raiva, se ela é justa ou se ela é injusta. Por exemplo, será que eu estou com raiva porque os outros estão sendo ofendidos? A honra de Deus está em jogo? Ou será que eu fico irado, com raiva, apenas porque eu estou sendo pessoalmente ofendido? Percebam que na cruz, o próprio Cristo Jesus orou por seus inimigos. Orou a Deus o Pai pedindo que Deus os perdoasse. O próprio Jesus Cristo morreu pelos pecadores, por todos aqueles que estavam contra ele. Nós devemos abençoar, então, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ofendem. Meus queridos, para que mantenhamos relacionamentos harmoniosos, para que mantenhamos nosso coração, a nossa vida livres da raiva, nós precisamos reconhecer também que a raiva, os pensamentos injustos, eles são julgados por Deus. Devemos reconhecer a raiva injusta como sendo pecado. Nós precisamos reconhecer isso. Mas, infelizmente, muitas vezes nós somos exatamente como os escribas e fariseus. Agimos como os escribas e fariseus. Nós pensamos que, enquanto não amaldiçoamos ou não batemos em ninguém, nós estamos bem. Está tudo ok. Só que essa não é a realidade. Deus odeia a raiva, o ciúme, o orgulho e todas aquelas atitudes erradas que levam à discórdia e finalmente ao assassinato. Percebam que nós devemos reconhecer essas atitudes erradas do nosso coração como sendo pecado, como sendo também assassinato diante de Deus. Mas nós também precisamos entender que para manter a raiva longe, livre das nossas mentes, do nosso coração, nós precisamos também ver as coisas da perspectiva de Deus. Olhem comigo, em Gênesis 50, versículo 20, diz o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O texto aqui nos traz a lembrança da história de José. José aqui via Deus como sendo aquele que está no controle de todas as coisas, usando até mesmo uma situação que trouxe o mal para promover o bem. E veja se não é o mesmo que aconteceu com Jó. Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Além desses exemplos, meus queridos, o próprio Jesus, quando orou por aqueles que o assassinavam ali, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O nosso Mestre, o nosso Redentor, percebeu que o pecado e Satanás cegavam as pessoas. E nós precisamos enxergar essa mesma realidade. Não podemos abrir brecha nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Percebam que o fato de Satanás dominar a vida das pessoas, isso não torna cada uma delas menos responsáveis. Mas isso afeta negativamente a vida das pessoas. E da mesma forma nós devemos viver
e ver as coisas acontecendo ao nosso redor da mesma perspectiva de Deus, para que a gente venha se manter livres da ira, livres da raiva. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus e a escravidão de Satanás e do pecado neste mundo. Fazendo isso, com certeza nós teremos a realidade de que Deus está usando todas as coisas, todos os eventos para o nosso bem. Assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas para a gente manter também a nossa mente, o nosso coração livre de qualquer raiva, livre de qualquer ira, nós devemos praticar o arrependimento. Os pecados da mente, meus queridos, os pecados do nosso coração, eles tendem a ser mais incontroláveis do que aqueles pecados que praticamos externamente. Quando nós perdoamos alguém, mas naquele momento em que nós vemos a pessoa de novo, todas aquelas emoções parecem voltar no nosso coração, na nossa mente. Quando ouvimos aquela pessoa que nos machucou algum dia falar, nós já julgamos aquelas pessoas dizendo, ela é muito hipócrita, como é que eu vou acreditar naquilo que essa pessoa fala? Nós precisamos de arrependimento, meus queridos. Precisamos nos arrepender desses maus pensamentos. E Deus pode mudar os nossos corações. Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa história. Às vezes, os nossos maus pensamentos podem estar tão enraizados nas nossas vidas que nós precisamos confessá-los também aos outros, buscando assim uma responsabilização, buscando orar diante de Deus para que juntos possamos nos libertar de todos esses maus pensamentos. Percebam que o Tiago escreve na sua carta, no capítulo 5, versículo 16, dizendo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas para a gente manter também o nosso coração e a nossa mente livres da raiva, nós precisamos resistir ao diabo e às acusações que ele nos faz. O título diabo significa realmente acusador ou caluniador, e é frequentemente aquilo que ele faz no nosso coração, não é verdade? Ele atira flechas, ele provoca suspeitas, amarguras, ciúmes, raiva, tudo isso contra nós e contra outras pessoas. Mas em resposta a tudo isso que ele tem feito e buscado fazer em nossas vidas, nós não podemos reproduzir tudo isso em nossas mentes. Nós precisamos não apenas nos arrepender, mas também devemos resistir ao diabo. Tudo isso através da oração e da leitura da palavra de Deus. Ainda em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, nós lemos o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas também para a gente manter o nosso coração e a nossa mente livre de toda raiva, livre de toda ira, nós também precisamos vencer a raiva com atos de amor. Percebam que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, meus queridos, é possível vencer o mal. É possível vencer o mal quando praticamos o bem, quando devolvemos o mal com o bem. E à medida que agimos em amor, as nossas emoções também são afetadas. Dá para enxergar essa realidade? Muitas pessoas simplesmente se deixam levar por suas emoções, ao invés de controlar as suas emoções, ao invés de conduzir as suas emoções. Mas nós, cristãos, discípulos de Jesus, precisamos agir mais proativamente em orar, em servir uns aos outros, para que o amor sempre prevaleça. Essa tem que ser a nossa realidade. E em segundo lugar, meus queridos, para que a gente possa manter a harmonia nos nossos relacionamentos, nós precisamos controlar a nossa língua. Percebam que o versículo 22 de Mateus 5, a parte B, nos ensina o seguinte: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Percebam que Jesus diz que não apenas as intenções do coração é que serão julgadas por Deus, mas também as nossas palavras malditas. Ou seja, a raiva não é apenas a semente do assassinato, mas também a semente da calúnia e a semente da maldição. Normalmente,
a calúnia e a maldição, elas vêm antes de um ato de assassinato. A palavra original que está sendo usada aqui, traduzida por insulto, ela pode ser entendida como chamar alguém de idiota ou chamá-la de ninguém. E a palavra tolo aqui originalmente significa estúpido. Percebam que para os antigos, para a época de Jesus, essas palavras elas tinham conotações fortes no que diz respeito à moral e à religiosidade da época. Olhem comigo o texto de Salmos, capítulo 14, versículo 1, quando a palavra de Deus nos diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. E é exatamente porque essas pessoas rejeitam a Deus. É por isso que elas rejeitam a Deus. Elas vivem vidas ímpias. O insulto, ele era principalmente um ataque ao intelecto de uma pessoa. E o fato de chamarmos o outro de tolo era um ataque ao caráter de uma pessoa. E o que Jesus quer aqui que entendamos como seus discípulos com tudo isso é que Deus leva realmente a sério o amaldiçoar, o caluniar as outras pessoas. E assim, meus queridos, para que a gente venha a manter relacionamentos saudáveis, para que a gente venha a manter relacionamentos harmoniosos e pacíficos, nós devemos não apenas guardar os nossos corações, as nossas mentes, mas também a nossa língua. A nossa língua geralmente destrói relacionamentos. Você percebe como isso acontece naturalmente? A língua destrói relacionamentos. Quantas guerras acontecem? Quantas amizades são desfeitas? Quantos casamentos estão destruídos? E qualquer outro tipo de relacionamento familiar são destruídos exatamente por palavras imprudentes. Tiago ainda nos ensina no capítulo 3, versículos de 4 a 6, dizendo o seguinte: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o nosso corpo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, meus queridos, nós devemos aprender a controlar as nossas línguas. E como nós conseguimos isso? Como nós podemos controlar as nossas línguas? Para controlar as nossas línguas, nós devemos ser tardios em falar. A palavra de Deus nos ensina isso. Vejam mais um texto da palavra de Deus, Provérbios, capítulo 17, versículos 27 e 28, dizem o seguinte: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Pessoas sábias sabem restringir as suas palavras. Elas percebem como que é perigoso falar pelos cotovelos. Elas pensam o seguinte: peraí, se eu disser isso, qual o efeito que isso vai provocar? Nós precisamos pensar a respeito disso também. E assim, muitas vezes, é até mesmo melhor a gente nem falar nada, a gente ficar quieto. E ainda, em segundo lugar, para a gente controlar as nossas línguas, nós devemos escolher falar palavras edificantes. Pense a respeito disso. O apóstolo Paulo ensinou aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, dizendo o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, meus queridos, nós devemos abençoar as pessoas com as nossas palavras, mesmo quando elas não merecem, mesmo quando elas nos machucam, mesmo quando elas nos maltratam. Quando Paulo diz aqui a respeito de temperar as nossas conversas, seria realmente mudar o rumo das nossas conversas, saindo muitas vezes de algo inútil, nada edificante, para algo de valor, algo que edifique, algo que abençoe. Palavras de bênção nós não aprendemos por nós mesmos, mas aprendemos através das Escrituras Sagradas. E aí, quando nós escolhemos falar aquilo que a Bíblia nos ensina, proferimos palavras então que abençoam, independentemente da situação. Quando nós não estamos afinados com a palavra de Deus, é nesses momentos que exatamente a nossa boca profere palavras que não edificam.
piadas sexuais, críticas destrutivas, reclamações, tudo isso vai fazer parte da nossa vida. Por isso que, para a gente escolher palavras edificantes, devemos submeter as nossas vidas ao Senhor do Reino, devemos submeter as nossas vidas a Cristo Jesus. O Salmo, no capítulo 141, versículo 3, diz o seguinte: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Também nós devemos andar no Espírito, meus queridos. Devemos andar no Espírito por meio daquelas disciplinas espirituais para que a gente venha produzir exatamente o fruto do Espírito, que dentre ele inclui o domínio próprio. Percebam que para a gente controlar também a nossa língua, devemos lembrar que Deus julga as nossas palavras, Ele julgará as nossas palavras. Mais uma vez, Jesus está nos dizendo que o nosso linguajar ímpio será julgado por Deus. Ele fala até mesmo acerca do destino, que é o inferno. Jesus não está dizendo aqui que as pessoas vão para o inferno exatamente por causa de suas palavras, mas o que nós podemos entender e aprender aqui com as palavras de Cristo Jesus é que o fato de que as palavras que estão saindo da boca das pessoas sempre vão demonstrar, provando a quem elas pertencem. Ou seja, nossas palavras dão uma ideia daquilo que realmente está em nossos corações, a quem nós pertencemos. Precisamos pensar acerca disso. Em terceiro lugar, para que a gente venha manter a harmonia nos nossos relacionamentos, nós precisamos reconhecer que a discórdia, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Vejamos o texto aí de Mateus, capítulo 5, agora os versículos 23 e 24, que dizem: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui nesse texto, Jesus vem destacar para nós o efeito que as crises nos relacionamentos causam na adoração, no nosso relacionamento com Deus. Para os escribas e fariseus, tudo girava em torno da adoração. Eles viviam nas sinagogas, eles faziam sacrifícios, eles faziam as suas orações, davam dízimos, davam ofertas, eles praticavam todo tipo de atividades religiosas. Mas Deus sabia que aquilo era apenas algo externo. Não havia o coração dentro daquelas coisas. E o que Jesus ilustra aqui nesses versículos é exatamente demonstrando que é necessário vivermos relacionamentos pacíficos para termos um correto relacionamento com Deus. Percebam que Paulo ensina aos Coríntios dizendo o seguinte, na primeira carta, capítulo 13, versículo 1: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, meus queridos, adorar sem amor a Deus e amor ao próximo, isso apenas vai fazer barulho para Deus. Ao passo que, se nós amamos a Deus, precisamos consequentemente amar o nosso próximo. Tudo isso porque o nosso relacionamento com o próximo vai refletir o tamanho do nosso relacionamento, o nosso amor a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20 nos ensina: Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por isso, precisamos resolver os nossos problemas dentro dos relacionamentos, para que assim a gente possa adorar corretamente a Deus. E assim, meus queridos, o quarto e último ponto do nosso estudo aqui, nós precisamos aprender que para manter a harmonia dentro dos nossos relacionamentos, devemos procurar resolver rapidamente os nossos conflitos. Percebam que no capítulo 5 aqui de Mateus, versículos agora de 25 a 26, somos ensinados no seguinte: Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui nesse texto, Jesus usa uma ilustração acerca do costume da época, porque era comum naqueles dias que, se uma pessoa tivesse uma dívida com alguém e não pagasse ali, o cobrador levaria aquela pessoa ao tribunal. E no caminho ali para o tribunal, se as partes se entrassem ali num acordo, ou renegociassem a dívida, ou até mesmo fizessem as pazes, tudo estaria perdoado. Mas uma vez iniciado o processo, isso tudo estaria nas mãos do juiz. Se o devedor fosse considerado culpado ali, ele seria preso
até que a dívida fosse saldada. Normalmente os parentes ali teriam que ajudar a pagar a fiança ou a conta mesmo do devedor, enquanto ela estivesse presa. E qual o ponto de vista de Jesus aqui? É algo inconfundível. Nós devemos fazer todos os esforços possíveis para promover a reconciliação nos nossos relacionamentos. Mas infelizmente, a discórdia nos relacionamentos, em sua grande maioria, geralmente dura anos. E quando isso acontece, há grandes consequências. Existem as mágoas, os ressentimentos, a depressão passa a fazer parte das nossas vidas, discórdias e mais discórdias, perda da alegria, perda de relacionamentos e muito mais. E para que isso não aconteça, meus queridos, nós devemos promover a reconciliação o quanto antes, o mais rápido possível. O apóstolo Paulo tinha isso em mente quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui mais uma vez é ressaltado o fato de buscarmos o quanto antes promover a reconciliação nos nossos relacionamentos. E percebam que o apóstolo Paulo, ele ainda escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, dizendo que nós precisamos nos esforçar diligentemente para promover a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo é insistente, ele enxergou a realidade de vivermos unidos, enxergou essa realidade tão profunda que escreve aos Romanos dizendo, olha, se possível, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Nós precisamos estar prontos, meus queridos, prontos a praticar o perdão, a praticar o arrependimento, confessando os nossos erros, os nossos pecados. Precisamos estar prontos a praticar a restituição, se esse for o caso, a praticarmos o bem ao invés do mal, a exercermos a paciência. Enfim, todas essas coisas são necessárias nas nossas vidas. O Espírito Santo do Senhor que está em nós, ele está pronto para nos auxiliar em tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, vamos manter a harmonia nos nossos relacionamentos. Vamos proteger os nossos corações, as nossas mentes dos maus pensamentos. Vamos controlar a nossa língua. Vamos reconhecer que a discórdia, a divergência nos nossos relacionamentos, as crises nos nossos relacionamentos atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E por fim, vamos buscar resolver rapidamente os nossos conflitos em nome de Jesus. Que assim Deus te abençoe. Eu convido você a essa oração final. Pai querido, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante do Senhor em oração. Pai querido, nós cremos que o Senhor pode melhorar os nossos relacionamentos. O Espírito Santo do Senhor que está em nós pode nos capacitar, pode nos ajudar a cada dia mais resolver os nossos conflitos, pode nos ajudar promovendo o arrependimento para que a reconciliação exista dentro dos nossos relacionamentos. Nós queremos estar diante do Senhor com o coração em paz. Por isso, Deus, nos ajude nisso. Muito obrigado por todo esse aprendizado, todo o ensinamento que nós estamos tendo aqui em Escola Bíblica Dominical. A minha oração é que isso faça efeito, que isso surta efeito na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que assim vivamos em unidade, para que assim relacionamentos sejam restaurados, para que assim o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nos abençoe nesse domingo, que tenhamos um domingo na presença do Senhor, que mais à noite possamos estar juntos mais uma vez aqui, conectados uns com os outros, conectados com o Senhor, numa adoração que te agrada, Pai. Nos abençoe nisso. E essa é a oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Um grande abraço. Olá, pessoal! Todos bem? Espero que sim. A paz do Senhor a todos. Estou gravando esse vídeo para lembrar que a nossa igreja não parou, que sabemos que temos vivido, tempos difíceis, tempos atípicos, mas estou aqui para lembrar que a nossa igreja não parou, que estamos firmes, que estamos fortes, que temos vivido os tempos de comunhão como talvez a gente nunca tivesse vivido, Estamos longe, mas estamos perto ao mesmo tempo. Então, gostaria de reforçar nesse vídeo que você aproveitasse esse tempo, sabe? E que quando a igreja tiver culto, tiver EBD, tiver estudo, tiver programação, que você e a sua família se junte a nós, participe, para que possamos juntos crescermos, para que possamos juntos
não nos esquecermos do grande amor de Cristo por nós. Se tratando em especial aos estudos com os pastores, meu Deus, como tem sido maravilhoso, sabe? Essa oportunidade de poder tirar dúvida, de ouvir a dúvida do outro, de ouvir os pastores tirando as nossas dúvidas, tem sido assim, fantástico. Esse último tema de estudo foi sobre a volta de Jesus, né, o juízo final, e foi incrível poder compartilhar com os irmãos. Contamos com você e sempre que der, participe conosco.